ver. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Mas salvar de quê? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia. Seja muito bem-vindo. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quando a gente fala sobre Jesus para alguém e a gente diz, declara, Jesus quer te salvar, e cria-se uma dúvida na cabeça de certas pessoas, e aí elas se perguntam, mas Jesus quer me salvar, mas salvar de quê? Como eu posso entender isso de uma maneira bem simples, muito clara? Então, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com você que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, mas também com você que já reconheceu, e você vai fazer com que esse vídeo chegue a alguma pessoa que você acha que precisa ouvir e saber um pouquinho, de forma clara, simples e bem objetiva, o que Jesus veio, na verdade, fazer, qual foi a real intenção ou missão de Jesus aqui na Terra. E quando a gente fala de salvar, eu tomei a liberdade de pegar um folheto que a gente distribui aí nas ruas, para a gente meditar. O folheto diz exatamente isso. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Mas salvar de quê? E aí o folheto, ele é bem claro, e ele diz o seguinte: salvar de quê? É salvar de uma condenação eterna. Jesus veio, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 10, que Jesus veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido, na realidade, era a comunhão do homem para com Deus. No Jardim do Éden foi quebrado, com a entrada do pecado, da desobediência, foi quebrado essa comunhão. E durante longos períodos de anos, Deus, ele veio providenciando e anunciando através dos profetas que enviaria que restauraria essa comunhão do homem para com Deus. Porque afinal de contas, Deus criou o homem e o colocou lá no Jardim do Éden de uma maneira simples para que você entenda, para que esse homem vivesse ali do bem da terra, ele seria dominador sobre os bens da terra, tudo ali, e ele teria a convivência diária com Deus, a comunhão diária. Tanto é que a Bíblia, ela diz em Gênesis, que Deus, ele todos os dias, o Senhor, ele ia até o jardim para bater um papo com Adão, tá? Vamos colocar assim. Então, isso demonstra o interesse de Deus em manter a comunhão, a intimidade com o homem. E isso foi quebrado através do pecado da desobediência. Quando o homem pecou lá, essa comunhão foi quebrada. E Jesus veio para salvar o homem da condenação eterna, restaurando, através do seu sacrifício único e suficiente na cruz do Calvário e, obviamente, da sua ressurreição. Ele veio então restaurar, ele veio reconstruir essa ponte de comunhão do homem para com Deus. Então, quando nós ensinamos as pessoas e dizemos Jesus te ama e Ele quer te salvar, e as pessoas têm essa dúvida, é bom que a pessoa entenda, Ele veio salvar você da condenação eterna, porque Jesus no seu ministério, Ele deixou claro que aqueles que crescem nele e permanecessem nele, seriam salvos da condenação eterna, e aqueles que não crescem, já teriam determinado a sua condenação eterna. Então, o folheto aqui, ele traz para nós o seguinte, ele quer te salvar da condenação eterna, salvar da ira de Deus, que está por vir, e ele quer te levar para o céu. Porém, você precisa tomar uma decisão, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, de uma maneira bem simples,
nessa palavra aqui, nesse folheto, a gente entende, porque a Bíblia afirma para nós, e essa palavra é direta para você, que talvez entenda que por ser uma pessoa boa, por nunca ter feito mal a ninguém, desejado mal a ninguém, enfim, muitos, né, acham eu sou uma pessoa muito boa, nunca fiz mal para ninguém, e então eu não preciso dessa salvação, e eu não vou ter nenhuma condenação. Então, a Bíblia afirma para nós, é a Bíblia que diz, não são as igrejas, é a Bíblia que ensina isso. Está aqui nesse folheto, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, aqui abrange todos. A Bíblia diz também em 1 João que se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado. A Bíblia ainda afirma que, olha aqui, que interessante, olha. Romanos 3,23, eu já falei, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Diz ainda em Romanos 6,23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diz ainda aqui, que todos aqueles que o receberam, ou seja, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então deixa eu deixar claro para você que se intitula uma pessoa boa, que nunca fez mal para ninguém. Tudo bem, eu concordo, eu aceito essa declaração sua. Eu só não concordo de você dizer que não precisa de Jesus Cristo por você ser uma pessoa boa. Porque o pecado, quando ele entrou no mundo, ele abrangeu todas as pessoas, os bons e os maus, e ele ainda persiste dessa maneira. Então, por isso que a Bíblia afirma para nós que todos precisamos de Jesus Cristo. Que você entenda de uma maneira simples, clara e objetiva, que somente Jesus pode livrar você e eu da condenação eterna. E que condenação eterna é essa? Quando você reconhece a Cristo e permanece, o seu caminho é para o céu de glória. E quando você nega a Jesus Cristo, não o confessa como seu único e suficiente Salvador, o seu caminho é o contrário, é a condenação eterna, mas é a perdição eterna, que é o inferno. O inferno existe, e ele não foi feito para o homem. Não foi feito para o homem. Não é esse o desejo de Deus para com os homens, que os homens eles vão para o inferno. Não é esse o desejo de Deus. O homem, ele tem a condição de escolher o que ele quer. Deus deu a nós essa condição de escolher. Então nós precisamos entender o que é isso, como fazer essa escolha, reconhecer a Jesus e se livrar de uma condenação eterna para sempre lá no inferno. Então que você, meu amigo, possa entender isso de uma maneira bem simples. Essa aqui é uma simples palavra, tá? É uma pequena palavra para você, mas muito poderosa. Se você quer se tornar um filho de Deus, você precisa reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E não apenas dizer que o conhece, você precisa reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que somente através de Jesus o homem pode alcançar a vida eterna com Deus. Que você possa meditar nessa palavra, e você, meu irmão, que ouviu, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que essa palavra simples chegue a mais pessoas aí, e elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não são as nossas palavras bonitas ou eloquentes que seja, mas o Espírito Santo. Mas essa palavra precisa chegar às pessoas. Então compartilha esse simples comentário aqui. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Salvar de quê? Da condenação eterna. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo.
querendo Deus. Tchau, tchau.